Essa é a parte 4 dessa história. Então veja as outras partes para poder se manter informado do que aconteceu até agora. Continuamos com nosso protagonista recebendo uma ligação repentina em seu celular, e quando ele atende era justamente Ogma, a mulher que tinha criado ele. Ela menciona que ficou sabendo que ele tinha terminado com a ex-namorada, e acaba dando uma indicação de uma garota que ele poderia conhecer. Afinal, ela tinha praticamente a mesma idade que ele, por respeito a ela talvez, ele acabou aceitando se encontrar com a garota, e ela tinha marcado um encontro com eles na manhã do próximo dia. Chegado a hora do encontro, ele estava lá para poder falar com a garota que o Ogma tinha recomendado. E rapidamente ele consegue encontrar com a tal garota e sua família. Logo uma mulher o recepciona, e essa era a mãe da garota que ele tinha ido se encontrar. Ela menciona que ficou sabendo que ele trabalhava em uma imobiliária, porém quando ele disse que tinha sido demitido, a reação dos sanguessugas ali já mostrou um leve desprezo em cima de Lin, já pensando que ele era um desempregado da vida. Ele disse que era um motorista da Blabla e mal conseguia pagar suas contas, o que fez com que o desprezo dela só aumentasse ainda mais. Logo ela começa a elogiar sua filha e suas qualidades, além de já exigir que ele comprasse um apartamento em Zongai. A garota então começa a se achar a última Coca-Cola no deserto, dizendo que isso não era nada demais se ele realmente quisesse ela. E nosso protagonista acabou decidindo entrar no jogo deles. Uma das parentes diz que ele teria que pagar um dote para a noiva de 888 mil apenas para dar sorte. Quando ele pensa que isso era exagero demais, a mãe da garota menciona o fato de uma colega de sua filha ter ganho um dote de 1.600.000. Quando ele menciona que ela praticamente estava vendendo sua filha, aparentemente ela não gostou muito do comentário dele, mas ele pede para que ela continuasse com o roubo. Agora foi a vez do irmão dela pedir algo, e foi justamente um carro importado no valor maior que 500 mil. De acordo com ele, barato até demais. A soma total de tudo daria quase 10 milhões, e Lin pergunta se eles acham mesmo que ele teria como conseguir esse dinheiro todo. Quando a mãe da garota faz um comentário sobre como os jovens podiam casar sem depender de sua família, ele lança um olhar ameaçador para ela, dizendo que seus pais estavam mortos. O irmão dela tinha ouvido dizer que o orfanado seria realocado, e quando o terreno fosse vendido ele ganharia uma parcela desse valor. Finalmente, após eles mostrarem suas verdadeiras faces, Lin joga o chá quente que estava tomando em cima da escória da sociedade, revelando assim que estava apenas brincando com eles, mas no final eles só queriam usar o dinheiro que ele receberia. Enquanto Lin ia embora, a mãe da escória estava preocupada com seu filho sanguessuga, que dizia que não iria poupar nosso protagonista. Não demora muito para que ele pegasse um vaso de flor para poder jogar em Lin, porém por muito pouco ele acabou errando. O protagonista então diz que as consequências pelas atitudes dele hoje em dia poderiam ser muito sérias, até porque mesmo que o vaso não tenha acertado ele, o mimado conseguiu arranhar seu carro, deixando eles com um medo que não passava nem ar em certas áreas. Quando o insolente começa a admirar o Pagani que ele tinha, Lin responde dizendo o valor do carro e o custo de 2 milhões para a repintura, perguntando também como eles pagariam. A Cascavel então começa a se vender rapidamente ao ver o carro que ele tinha, mas como Lin não era gado de sucuri envenenada, ele manda um ultimato a eles, dizendo para eles conseguirem os 2 milhões ou eles receberiam uma intimação do tribunal. Quando ele se retira, a mãe da cobra começa a brigar com sua filha, a culpando por ele ter ido embora, e até mesmo o garotinho limado começa a colocar a culpa nela, como se ele não tivesse feito nada. Lin então decidiu visitar seu peer que tinha acabado de ganhar, e ele se depara com o gerente de operações sendo enganado por uma garota que não queria pagar os danos que ela tinha feito em um dos barcos, ou melhor dizendo, ela queria pagar de outra maneira, se é que deu para perceber com essa imagem. O protagonista ao ver aquilo pergunta se ele realmente deixaria ela ir embora sem pagar pelos danos. Obviamente o gerente acabou sendo bem ignorante com Lin, e ele responde que já que ele era o gerente, se ela não pagasse o dinheiro sairia do bolso dele então, e por fim se retira. Logo ele chega ao local para poder conversar com os funcionários e se apresentar como novo dono do local também, e finalmente a recepcionista o leva até a sala de reuniões. Chegando lá os executivos o recepcionaram relativamente bem, mas pelo visto estava faltando o gerente de operações, que pelo visto estava ocupado com outra coisa. Rapidamente o chefe ali pede para a recepcionista fosse chamar o gerente o mais rápido possível, e 5 minutos depois o cara de antes chega. Quando ele vê que Lin era o novo presidente da empresa, fica sem saber onde colocar a cara, pedindo até mesmo desculpas dizendo que iria compensá-lo, pedindo por outra chance, mas agora era tarde demais, e ele pede para que o gerente geral tirasse o gado dali. Após isso ele fala com seus executivos que queria modernizar o pier, porém como eles já estavam em segundo lugar um deles não achava essa mudança necessária. No entanto nosso protagonista
protagonista não se contentava em ficar em segundo lugar, além do mais iria dar um aumento para eles também, o que acabou animando todos ali para poderem trabalhar em melhorias. Saindo da empresa, ele recebe uma mensagem do gerente do Hotel Península, dizendo que alguém tinha entregue um quadro para ele. Além disso, ele recebe uma ligação dizendo que o relógio que ele tinha encomendado antes estava pronto para entrega também. Ao dizer que estava sem tempo e pedir para que enviassem ao pavilhão Kyushu, infelizmente eles não poderiam fazer isso. Pelo valor alto do produto, eles só podiam entregar exatamente para quem o comprou, e ele pede para enviarem ao local em que seria a festa do avô da senhorita Ji. Durante a noite, finalmente ele vai a tal comemoração do avô dela, e logo a divina dama o recepciona, mas digamos que ela acabou ficando constrangida por ele estar olhando para onde não devia. Ao entrarem no salão, as pessoas começaram a admirar a presença do casal, e finalmente eles chegam até a mesa em que o avô dela estava. Infelizmente para Lin, ele acabou encontrando com a garota chata de antes, dizendo que ele era apenas um motorista da Blabla, e falando que o protagonista tinha tentado ludibriar ela. Claramente a divina dama não acreditou nas palavras dela, e pelo visto o avô não gostou muito do que tinha acabado de ouvir. Mesmo com a senhorita Ji tentando explicar que o carro era realmente dele, a jiboia continuava dizendo coisas negativas sobre Lin. Quando uma das garotas diz para deixarem o namorado da garota de azul ver se ele é mentiroso ou não, a Naja apresenta o novo gado que ela tinha. Claramente ele decidiu defender ela, dizendo que Lin era apenas um motorista da Blabla. Quando o pai da divina dama pergunta o que estava acontecendo, ela explica que Lin não era uma fraude, e o avô dela tinha acabado de pedir para que os seguranças tirassem ele dali. Até que de repente chegam os entregadores do relógio que o protagonista tinha comprado. Ao avistarem o relógio de edição limitada que ele tinha comprado, só então o gado e a Cascavel tinham percebido que estavam errados sobre Lin. Depois disso, o avô diz para que sua neta pedisse desculpas pelo engano que ela tinha cometido, mas a mãe da Cascavel acabou aparecendo para defender a escória da sociedade. Ao ouvir as palavras de sua tia, a divina dama não ficou calada, já que percebeu que ela estava apenas com inveja de seu namorado. Logo o casal de escórias entrega o presente para o avô, e era uma coleção de moedas da dinastia Qing, avaliado em mais de 2 milhões. A divina dama então decide tirar um presente de sua sacola, dizendo que aquele era o presente do protagonista para o avô, que acaba recebendo de bom grado mesmo sendo simples. Porém Lin diz que ela não precisava mentir por ele, e que ele tinha sim levado um presente para o avô da família. Pelo visto nem ela acreditou muito que ele tinha levado um presente, e logo ele entrega o quadro que tinha acabado de receber. O velho então ficou admirado com a obra de arte de Zandakia, e o preço daquela pintura era de pelo menos 200 milhões. A Sukuri não via nada de especial naquela pintura, e pergunta se realmente ela valia tudo aquilo, e o velho diz que o significado que a pintura continha pessoas comuns não podiam ver. O gado então diz que ele estava sendo enganado, já que ofereceram 230 milhões pela mesma pintura de seu gerente, e ele não quis vender. A Cascavel então começa a irritar a divina dama propositalmente, mas ela tinha certeza que Lin não enganaria as pessoas com um quadro falso. O estrume de gado então decide rasgar na frente de todos aquela pintura caríssima, afirmando que aquela obra era falsa, dizendo também que essa era uma regra do mundo antigo, e Bela Donzela acabou ficando revoltada com ele. Porém logo Lin a conforta dizendo que ele cuidaria daquilo. O protagonista diz que a qualificação do gado para operar tinha acabado de ser retirada, mas pelo visto ele não acreditou muito nas palavras dele. Só então ele revela ter 20% das ações da Blabla, e tinha o direito de retirá-lo da empresa. Até mesmo a divina dama disse que agora não era hora de brincar, e pergunta se ele realmente tivesse essas ações, se ela iria recompensá-lo mais tarde, deixando a senhorita Ji completamente envergonhada em seguida. Após isso ele diz ao estrume para que ligasse ao seu gerente, perguntando se ele conhecia algum Lin, e assim ele o fez, dizendo que ainda colocaria o celular no viva voz para que as mentiras do protagonista fossem expostas. Quando a gerente atende o celular, ela diz para que o gado recebesse bem o Sr. Lin. Quando ele menciona que Lin tinha dito que possuía apenas 20% das ações, ela diz que isso era porque ela tinha dado a pintura de Zandakia ao Lin, e como ele não queria tirar vantagem dela, deu a ela 1% das ações. Com isso a escória humana acabou ficando no chão ao perceber o erro enorme que tinha acabado de cometer, e como segundo maior acionista, Lin removeu as qualificações operacionais do gado. A Sukuri diz que ele não precisava ir longe demais, já que era aniversário de seu avô. Até mesmo a mãe da Cascavel entra na conversa dizendo que ele não tinha consideração nenhuma pelos familiares, e Lin apenas responde dizendo que se fosse a divina dama quem tivesse pedido, ele teria feito isso na hora. Porém como era um mero ser descartável como ela, ele não tinha motivos para fazer isso. Pelo estado do avô, nem mesmo ele queria que o protagonista tivesse pena nesse atual momento. Ele então pergunta como o gado iria compensar pela pintura de 200 milhões que ele tinha acabado de rasgar, e logo ele começa a implorar pedindo por outra chance. O gado correu até mesmo para Cascavel pedindo por ajuda, mas aqui ela acabou dizendo que eles não tinham mais nada a ver um com o outro. O estrume, com medo do que aconteceria agora, até mesmo gruda nela implorando que ela não o abandonasse, e Lin ao ver aquilo diz que não valia a pena ficar se humilhando por uma mulher como
como aquela. Depois disso, o protagonista diz ao pai da senhorita Ji para que ele juntasse a família, pois tinha uma coisa a dizer a todos eles. Na sala de estar, o avô pergunta que mistério era esse que ele estava escondendo, e até mesmo a Cascavel pedia para que ele falasse logo o que ele queria, e assim o fez, dizendo que ela estava se encontrando com duas pessoas no hotel que ele era dono. Além disso, ele tinha alguns vídeos em seu celular para poder provar o que ela de fato fazia lá. Ao mostrar a prova para o avô, ele rapidamente ficou indignado com a falta de vergonha na cara que sua neta tinha. Ela até tenta explicar dizendo que tinha ido apenas para falar de negócios, mas recebe um belo tapa na cara em seguida. A mãe da Cascavel novamente tenta defender sua filha, mas dessa vez ela acabou recebendo uma bronca do pai da senhorita Ji. E finalmente Lin decide se retirar com a divina dama, já que eles tinham muito o que conversar. Do lado de fora ela o agradece, e ele apenas pediu para que ela fizesse mais pedidos de corrida para compensá-lo, mas ela acabou pensando que ele iria pedir algo mais difícil, nos mostrando uma face um tanto quanto decepcionada. Como não teria mais banquete de aniversário, ele decidiu aceitar mais algumas corridas para finalizar logo sua missão. Temos agora uma visão de uma bela adolescente, que aparentemente estava sendo importunada por um cara que tinha interesse nela, mas como ela não estava interessada em ir com ele, ela disse que o carro que tinha acabado de chamar logo chegaria ali. Realmente não demorou muito, e logo o protagonista para seu carro em frente a ela, perguntando se ela era a senhorita que tinha feito o pedido no aplicativo da Blabla. Quando ela responde que sim, ele pede para que ela entrasse, já que ele era o motorista que ela estava esperando, e assim ela o fez, deixando o cara que estava interessado nela com a cara no chão. Dentro do carro ela perguntou o porquê de ele ainda fazer corridas já que tinha um belo carro, e ele apenas responde não importava o carro, e sim que o importante é fazer dinheiro por conta própria. Chegando no destino dela, ela pedia para adicionar Lin na rede social vizinha, e ele pergunta o porquê de ela querer adicioná-lo lá. Ao perguntar se ele acreditava em amor à primeira vista, ele diz que ela era muito inocente, até porque ele claramente poderia ser um cara mau, portanto era melhor ela tomar mais cuidado. E quando ela sai do carro ele pensa que as garotas de hoje em dia eram ingênuas demais. Em seguida ele recebe uma ligação da garota que estava tentando tirar dinheiro dele antes, pedindo para que ele pudesse ir buscá-la no dia seguinte. Lin então pergunta se ela já tinha conseguido os 2 milhões para reparar seu carro, e no dia seguinte ele iria buscar o dinheiro. Ela então diz para ele parar com aquelas piadas, e que no outro dia eles estavam apenas testando ele. Como ele tinha passado no teste da família, ele e ela agora eram namorados. Aparentemente ele não gostou muito dos parafusos soltos que essa guria tem em sua cabeça, e responde rudemente ela, dizendo que se eles não pagarem a compensação por ter arranhado seu carro, eles receberiam uma convocação ao tribunal. Pouco tempo depois vemos que a garota que ele tinha ido buscar era justamente a streamer do outro vídeo. Ela estava indo até o circuito internacional, onde ele era dono também. Lá aconteceria um evento oficial, e ela estava indo para tentar fazer uma transmissão ao vivo lá. Enquanto eles iam até o circuito, ela teve a ideia de alimentá-lo enquanto ele dirigia, e é claro que ele gostou disso. Chegando lá ele também ficou curioso para ver o motivo daquela comoção toda, e decidiu entrar com ela também. Logo que eles entram já encontram com 2 triamês rivais tendo um confronto. A senhorita Tian decidiu perguntar o que estava acontecendo, e o jovem responde que a guria que estava em sua frente estava querendo se livrar dele e de Tia, mas de acordo com ela, foi o próprio dono do autódromo que tinha dito que era necessário apenas um apresentador. Como o autódromo era grande demais, todos eles poderiam transmitir tranquilamente, mas ainda assim isso não era o suficiente para ela, e ela de fato queria que eles saíssem dali. Em seguida uma pessoa chega dizendo que estava tudo preparado para eles entrarem, e com isso ela se despede, pedindo para que seus rivais fossem embora, já que eles não tinham muito o que fazer agora. Infelizmente essa era a única escolha que eles tinham atualmente. Porém Lin logo chega tomando posse da fala, dizendo que eles podiam ficar ali para transmitirem. Revoltada com o protagonista, a garota de antes diz que se ele se atrevesse a mexer com Qin Shao, ele perderia a vida sem saber, e com isso Lin decidiu desafiá-la, dizendo para que ela fosse chamar Qin se a mãe dela fosse homem então. Tian tenta acalmar o protagonista, dizendo que eles não iriam mais transmitir ali, portanto ele não precisava ficar bravo, mas ele recusa gentilmente a proposta dela de se acalmar, dizendo que ele se certificaria de que os dois fizessem a live ali. Quando o jovem pergunta quem era ele, ela também não soube responder muito bem, mas ainda assim ela acreditava que podia confiar nele, independente do que ele fizesse, e o jovem também decidiu confiar nos instintos de sua amiga e ir com Lin. Chegando lá vemos vários carros de luxo estacionados, preparados para correr, e ambos os triamês de antes ficaram impressionados com a perfeição daquelas máquinas. Depois disso Lin diz que com ele ali, ninguém poderia expulsá-los, e não demora muito para que Qin Shao e o gerente chegassem junto com a garota de antes. Ela então se faz de vítima, e tenta fazer com que Qin expulsasse eles do local. Rapidamente o gerente o recepciona muito bem. Quando ela vê que até mesmo Qin conhecia o cara que ela estava achando que não era ninguém, ela pergunta se ele conhecia aquela pessoa, que no caso é nosso protagonista. Ele então responde rudemente à garota, dizendo que ele era o dono do circuito de Zongai,
Lin então pergunta se ela era amiga dele, já que ela tinha sido muito rude com ele há pouco tempo atrás. Porém logo Kim responde que ela não passava de uma garota qualquer, e ia mandá-la ir embora agora mesmo. Ela então pede para que ele não a expulsasse, já que sua carreira estaria acabada se ele fizesse isso. Mas como ele conhecia bem o caráter de Lin, ele sabia que se ela não se cedesse ele jamais a expulsaria. E após ela foi carregada para fora pelos seguranças. Kim pergunta se aquela garota era sua nova acompanhante, e também se Lin não gostaria que ele apresentasse algumas garotas gringas para ele. Porém ele acabou deixando essa diversão toda apenas para Kim, deixando o jovem diante surpreso com a forma que ele tratava até mesmo Kim, pensando que o protagonista era muito poderoso de certa maneira. Após isso o jovem sugere para que eles tivessem uma corrida naquela nova pista, e ele acabou aceitando. Antes de iniciarem a corrida, Kim sugeriu que eles fizessem uma aposta para deixar as coisas mais interessantes. Basicamente eles teriam que pagar 100 mil de diferença por segundo no final da corrida, e Lin mais uma vez aceita apostar com ele. Logo eles começam a correr, mas ainda assim não teve muita chance para o jovem Kim, já que o protagonista ganhou mais uma vez dele. No final o jovem paga 2 milhões com muita dor no coração, já cansado de perder para ele. Com isso o protagonista pediu para que o gerente pegasse aquele dinheiro e mandasse pintar o carro dele novamente, por causa do risco de antes. Além disso, pediu para que os streamers continuassem a transmitir também, já que precisava sair logo para poder fazer as corridas. E a bela tia o agradecesse pela sua ajuda. Kim então pergunta o que ele estava fazendo, já que tinha uma bela streamer bem em sua frente, mas ainda assim ele queria continuar com as corridas. E Lin pergunta se ele queria participar também, porém o jovem acabou recusando gentilmente a oferta dele. Saindo do autódromo ele percebe que faltava apenas mais 3 pedidos e ele conseguiria continuar a finalizar aquela missão. Seguido disso Lin decidiu fazer uma visita à sua tia, para poder comer a comida que ela fazia. Ela, surpresa com a visita dele, diz que tinha que ir buscar sua filha na escola, mas ainda pergunta o que ele gostaria de comer e rapidamente ela prepararia algo para ele. Ele então responde que iria ir pegar a filha dela para ela poderia se encarregar de fazer a comida calmamente. Chegando no local ele acabou esperando por 20 minutos e nada ainda da garota sair, até que ele pergunta para uma garotinha se os alunos ainda estavam na escola, porém pelo visto eles já foram todos liberados. Ele então decide entrar, e logo se deparar com uma pequena confusão acontecendo na sala dela. Ele então percebe a presença de uma linda professora, e se eu não estiver enganado, parece que ele conhece ela de algum lugar. Além disso, a mãe de um dos alunos estava fazendo um belo show de vergonha alheia. Isso tudo apenas porque a jovem garota tinha acertado o rosto dele, mas foi ele quem tinha maltratado a pequena primeiramente, do contrário ela não faria isso. Lin então chega roubando a cena, dizendo que com a cara que o filho dela tinha, ele sequer teria a chance de entrar na indústria de entretenimento que ele queria. Pela reação da bela professora, ela aparenta conhecer o protagonista também, e ele pergunta o que tinha acontecido para ela estar presa ali até essa hora. A garota então decide mostrar suas roupas que tinham sido rasgadas pelo seu colega. Portanto, o culpado ali era o mimado que não tinha o que fazer. Mas ainda assim a Sukuri diz que se eles não pagassem uma compensação para eles ainda hoje, isso não iria terminar bem. A garota, já quase em prantos, diz que foi o jovem quem tinha intimidado ela primeiro, e a Naja não achou nada de errado na atitude de seu filho em intimidar ela, e ainda ofende a garota dizendo que ela tinha que aguentar isso calada por ser pobre. Essa atitude arrogante fez com que Lin perdesse a paciência e faz igual ao Will Smith, e dá um belo tapa na face da Cascavel. Revoltada com a atitude dele, ela ainda comenta como ele se atreveu a bater nela, mas já deu pra ver a quem aquele insignificante tinha puxado. A velha então decidiu ofender a professora da garota dessa vez, dizendo que recorreria ao seu marido para resolver essa situação. Com isso a bela professora responde dizendo que isso tudo era culpa dela, e mesmo se ela fosse no tribunal de nada adiantaria. A velha nojenta, ainda querendo estar na razão, ameaçou a escola inteira dessa vez, mas ainda assim a professora diz que eles já podiam ir embora, e cuidaria da situação atual. Porém antes que eles saíssem dali, o pai do garoto mimadinho acabou chegando, e o bebê contou para o papai quem era que tinha batido na Cascavel da sua mãe. Agora foi a vez do velhote passar vergonha, dizendo que o chefe dele era Kim An, e se ele mexesse com ele não teria mais como Lin viver em Zongai. Ao perceber quem era o chefe do cara, Lin decidiu fazer uma ligação para Kim perguntando quem era o gerente da empresa dele que queria que ele se ajoelhasse, mesmo depois de ter ganho a aposta. Kim até pensou que Lin estava brincando, mas vimos recentemente que tudo isso era verdade. Ele então disse para o protagonista que iria descobrir quem era o idiota que estava fazendo isso e com certeza daria uma explicação para ele. O cara de antes pergunta para quem ele tinha ligado, e ao responder que era justamente para Kim An, ele não acreditou no que o protagonista disse. Além do mais, pensou até mesmo que Lin tinha inventado tudo aquilo, até que de repente o celular dele toca, e ao atender era justamente Kim, que perguntava como ele se atreveu a provocar Lin, e ordena que ele pegasse todas as coisas dele e saísse daquela empresa imediatamente. Após isso a pose de macho dele acabou se desmanchando por completo, e ele diz que pediria perdão para Lin agora mesmo. Nesse momento o cara acabou ficando completamente sem chão, já que
tinha acabado de fazer um empréstimo para poder comprar uma casa e um carro. A Cascavel então pergunta o que aconteceu para ele estar de joelhos no chão, e ele responde dizendo que tinha acabado de ser demitido pelo próprio Kinhan. Após isso, ele implorava para que Lin desse outra chance para ele, pedindo para que ele não deixasse Kim despedir ele. Mas o protagonista não falou nada a respeito, e apenas chutou a escória humana. Foi até bom que ele tivesse ido no lugar da mãe dela ter ido buscá-la. Do contrário, vai saber o quanto que elas seriam intimidadas por eles, e diz para que eles sumissem dali e se tornassem pessoas melhores. Chegando no local, a jovem garota estava prestes a dizer o que aconteceu no colégio e como Lin agiu, mas ele pediu gentilmente para que a pequena fizesse silêncio a respeito disso, e ela entendeu que aquilo era para ser apenas o segredo deles. Se você quer continuar vendo a continuação dessa história, não esquece de fortalecer com o seu like. É sempre uma honra e um privilégio para mim ter sua presença comigo até aqui. Um forte abraço e tamo junto!